Vamos lá. Vamos falar de responsabilidade civil extracontratual do Estado. Primeiro, eu chamo a atenção para o título. A responsabilidade aqui é extracontratual. Como assim extracontratual? Eu não tenho um contrato regendo, disciplinando essa relação jurídica. A responsabilidade, né, dentro de responsabilidade no Brasil, nós temos três esferas de responsabilização. Nós temos três esferas, tipos de responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade criminal ou penal, eu tenho a responsabilidade civil e eu tenho a responsabilidade administrativa. Responsabilização, três esferas de responsabilização. Três esferas de responsabilizar uma pessoa. Eu posso responsabilizá-la a nível penal, civil e administrativo. A nível criminal, eu estou querendo o quê? Pô, ela no chilindró, provavelmente, né? Vai ser uma pena privativa de liberdade ou uma pena restritiva de direito. Não é isso lá no direito penal? No direito civil, o que eu quero? Dinheiro. Eu quero cash, quero money. Eu quero indenização em razão do dano que eu sofri. Então, é como se fosse o seguinte, né? Todo dano, ele pode gerar três tipos de responsabilidade. Todo dano gera três tipos. Pode gerar uma responsabilidade penal, civil e administrativa. E a responsabilidade administrativa? Por exemplo, se o dano for causado por um servidor público, qual que é a penalidade que ele pode receber? Ele pode ser demitido, por exemplo. Quando vocês estudam direito ambiental, isso sempre cai. Direito ambiental pode ter responsabilidade criminal, civil e administrativa. A responsabilidade criminal, inclusive para a pessoa jurídica que causa dano ambiental pode ser responsabilizada. Os seus diretores que foram beneficiados pelo dano podem ir para a cadeia. Civil, reparação do dano, indenizar. E a responsabilidade administrativa? Apreensão de mercadoria. Né? Vou aprender, por exemplo, peguei as madeiras lá, eles estavam extraindo madeira ilegal. Cadeia, indeniza e apreende a madeira. Então, a responsabilidade administrativa. Ok? A responsabilidade criminal, ela é do tipo objetiva ou subjetiva? Ela é objetiva ou subjetiva? Basta provar o nexo causal e o dano? Basta provar que aquela ação causou aquele dano? Não. Lá no direito penal, eu tenho que provar dolo ou culpa. Ela é sempre subjetiva. E a administrativa? Também. Ela é subjetiva. E a civil? Depende da matéria. Lá no direito ambiental, é sempre objetiva. Aqui no direito administrativo, em regra, ela é do tipo objetiva, em regra. Tem exceções, tá? Objetiva. Então, a matéria é responsabilidade civil. O que é que nós estamos querendo? Dinheiro. De quem? Quem que causou dano? Quem que causou o dano? O particular? Não, porque quando o particular causa dano, eu estou falando de responsabilidade civil do direito civil. Quando o particular causa dano, por exemplo, moro no 15º andar, joguei um vaso de flor pela janela. Se alguém estiver passando embaixo, responsabilidade civil, do direito civil, do Código Civil. Eu sou consumidor. Eu sou consumidora. Comprei um produto, veio uma barata lá dentro. Responsabilidade do direito do consumidor. Aqui eu estou falando responsabilidade civil
do direito administrativo em face do Estado. Eu não estou falando de responsabilidade administrativa. Responsabilidade administrativa é lá no direito administrativo tem. São as sanções que aplica a um servidor. São as sanções, por exemplo, que estão lá na 14133. Por exemplo, o artigo 156 da Lei 14133, a lei de licitação que nós estudamos, traz sanções administrativas. Multa, advertência, suspensão do direito de licitar são penalidades administrativas, que eu tenho que provar o dolo ou a culpa do contratante. Eu discuto o dolo ou culpa. Lá na 14133, qualquer tipo de responsabilidade vai ser uma responsabilidade contratual. Por quê? É uma responsabilidade que decorre de um contrato. Então, imagine o seguinte, fiz uma licitação para que o particular construísse uma escola. Durante a construção dessa escola, o prédio desabou. Aí morreu funcionário, morreu um engenheiro da administração, morreu gente. Eu estou falando de que tipo de responsabilidade? Eu estou falando de um tipo de responsabilidade contratual. Ela pode ser extracontratual? Depende. Mas todo mundo ali estava ligado diretamente a um contrato. Ela vai ser objetiva pelo direito do trabalho, talvez, né, a responsabilidade trabalhista, a questão trabalhista. Mas, aqui, eu estou falando extracontratual porque o terceiro, que foi a vítima do dano, não tem um contrato com o Estado. É isso que eu quero dizer. É extracontratual porque aqui a gente não tem um contrato regendo essa relação jurídica. Exemplo, estou parada com meu carro no sinal, vê uma ambulância do município e bate no meu carro. Tem algum contrato que me liga com o município, com a ambulância? Tem alguma coisa? Não, é extracontratual. O Estado está envolvido? Quando eu falo Estado, eu estou falando de um modo geral, viu? Entes federados. O Estado está envolvido? A administração pública está envolvida? Sim. Qual ente federado? Município. Quem vai me indenizar? Quem vai me indenizar? O município. Vai penalizar o servidor dele? Vai, lá na esfera administrativa. Ele pode ser preso? Aí depende, eu morri, foi lesão corporal grave? Não sei, vai depender de alguma coisa, criminal. Ok aqui? Beleza? Então tá. Qual que é a regra? Em regra, essas três esferas são independentes uma das outras. Em regra, as instâncias, elas são independentes de umas das outras. Tá? Isso já caiu em prova. Exceto quando que eu tenho, então, em regra, essas instâncias, porque, ó, em regra, essas instâncias são independentes umas das outras. O que quer dizer independente uma das outras? O que quer dizer? Uma não comunica com a outra. Você também vai ver assim, ó, incomunicáveis. Ou seja, eu posso ser absolvida em uma esfera, condenada em outra. Uma não conversa com a outra, exceto a penal. Exceto a penal. Por quê? Não, gente, qual que é a mais difícil de provar das três? Qual que é a mais difícil? É a penal. Então, em regra, elas não se comunicam, exceto a criminal vai comunicar, a penal vai comunicar em duas situações. Quando houver comprovação da autoria, ok? Quando comprovar a autoria, comunica. Ou então, gente, se comprovar o contrário, comprovar a não autoria. Ou se comprovar a inexistência do fato. Mas tem que provar. Tem que comprovar que foi ele. Aí, se foi ele, ele vai ser condenado na civil e na administrativa. E se provar que não foi ele? E se provar que não foi ele? Ele está salvo. Então, ele será absolvido aqui em todas. Tanto na criminal, quanto na civil,
quanto na administrativa. E se ele for condenado? Ele será condenado em todas. Uai, mas então elas sempre vão conversar. Imagine a seguinte hipótese. Imagine que fulano foi absolvido na esfera criminal por ausência de provas. Como é que chama isso aqui, penalistas? Quando não tem comprovação? Isso aqui é o quê? O fato é ilícito, é típico, mas não há culpabilidade. Não sei lá, tá vendo? Meu penal é 0. Meu penal beira 0. É uma excludente de quê isso aqui? De nada, sei não. Ele foi absolvido por insuficiência de provas. Ausência ou insuficiência? Insuficiência de prova. Quer dizer que não conseguiram provar que foi ele. O que é que acontece com as outras? Continuam. Quer dizer, então, que a cível e a administrativa continuam. Vou de novo. Qual a regra? Por uma mesma ação, por um mesmo dano, uma pessoa pode ser responsabilizada criminalmente, civilmente e administrativamente. Beleza? Criminalmente, são as sanções do direito penal. Civilmente, sanção do direito civil, ressarcir o dano. Sanção administrativa, se o caso tiver alguma sanção administrativa. Beleza. Uma não conversa com a outra. Você pode ser condenado em um, absolvido na outra. Temos que ficar de olho na criminal. É só você pensar. É a pior de todas, é a mais difícil de provar. Se provou que foi ele está ferrado em todas. Se provou que não foi ele livra de todas. Mas tem que provar. Tem que ter prova. Não basta indícios. Tem que ter a comprovação. Gente, desculpa se eu estou falando coisas absurdas aqui para o direito penal, tá? Mas eu não sei se eu estou falando bobagem. Mas a ideia é essa, tá? Onde é que isso aqui está escrito? Se você quiser dar uma olhada nisso, isso está escrito no 125 e 126, artigo 125 e 126 da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Federais. Nós vamos falar dela na nossa próxima aula, quando eu voltar. Tá? Vai falar justamente sobre essa questão da comunicabilidade ou incomunicabilidade das instâncias de responsabilidade. Beleza? Qual que eu vou trabalhar com vocês? A cível, dentro do direito administrativo. Eu vou falar como arrancar dinheiro do Estado. É basicamente isso. Por quê? A prova que nós vamos fazer é para quê? Para ser doutor e doutora, advogado e advogada. O que o advogado faz? Ajuização de indenização contra o Estado. A prova é de advogado, então a chance dessa questão cair é grande. Licitação vai ter. Ok? Pode ser que venha uma de responsabilidade. É a de responsabilidade a mais fácil de todas. Chute Neymar, se eu não sei onde é que eu chuto. Objetiva. Chutar. Se você não sabe, chuta na objetiva. Por quê? Pessoal, aqui, ok até aqui? Beleza? Sim? Então, dentro da responsabilidade civil, ou seja, eu quero indenização em face, ou seja, contra quem? Contra o Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando de quem? Todos os entes federados. União, Estado, município, Distrito Federal. Também estou falando da administração indireta, autarquias e fundações. Eu estou falando da administração pública como um todo. Beleza? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Acho que dando aula de administrativo foi o primeiro artigo assim que eu decorei. Vírgula. Sei até onde é que fica a vírgula. De tanto que eu falo dele, porque de tanto que ele cai em prova. Toda prova de concurso tem uma questão de responsabilidade em administrativo.
Da OAB, nem sempre, mas costuma ter. De concurso, sempre tem. 37 da Constituição, parágrafo 6º. Está aqui na tela, vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Tem muita informação aqui. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Primeira coisa, esse artigo, ele consagra a teoria que o Brasil, a Constituição adota de responsabilidade civil em face da administração pública. Nós adotamos a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco administrativo? Quando o artigo fala assim, as pessoas de direito público e as de direito privado que prestam serviço, elas vão responder pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro. Ou seja, quem causa o dano? Quem que está causando o dano? É a administração em si? Quem que causa o dano aqui? Quem é agente? Quando ele fala assim, seus agentes, quem são esses agentes? Os agentes públicos, os funcionários, os servidores, os empregados públicos, os contratados, quem trabalha para a administração. Quem não é do administrativo fala funcionário público. Agora, se é chique, vai falar agente público. Agente público. Por quê? Agente público envolve todo mundo que trabalha na administração. Seja servidor, seja empregado público, seja contratado, até o estagiário é agente público, coitadinho. Ok? Mesário. O mesário é agente público, na condição honorífico. Ele tem a honra de estar ali naquele domingo ensolarado, o dia mais quente do ano. De 7 ou 6 da manhã até 6 horas da tarde. E ainda aguentar xingo dos outros. O mesário, o jurado é agente público. Quando ele está ali no tribunal do júri, ele recebe dinheiro para estar ali? Nada. Tá? Nem muito obrigado. Recebe trauma, coitado. Né? Então, a administração assume o risco pelos danos que os seus agentes causarem a terceiro. A ideia é essa. Risco quer dizer a administração pública, Nossa, gente, assume é 2 S's, né? Assume, não é? Nossa senhora, de vez em quando me dá eu sou meio analfabeta de vez em quando, né? A administração assume o risco pelos danos que os seus agentes públicos causarem a terceiro. Então, a administração está assumindo o risco pelo dano que essa criatura aqui responde. Que essa criatura aqui pratica. Lá em Sete Lagoas, a gente não tem Copasa. Lá a gente tem uma autarquia municipal, chama SAI. Todo buraco aberto em Sete Lagoas é o SAI que abre e não fecha. Abre e não fecha. Aí sai barro, sai água, cai carro. Quem abriu o buraco e não fechou? O servidor do SAI. Mas quem que vai responder? Eu vou ajuizar a ação é contra o servidor? Você pode ajuizar a ação pelo servidor? Contra o servidor? Pode, mas não pelo direito administrativo. Aí você vai se valer do direito civil. Você vai lá para o direito civil. Aqui eu estou te ensinando como usar a responsabilidade civil dentro do direito administrativo. Aqui o nosso réu é e sempre será o Estado, nunca o servidor. Eu não mexo com ele. Eu mexo com o patrão dele.
Beleza? Se eu quiser mexer com ele, direito civil, direito dos pobres, dos barangos. Quer mexer com quem tem dinheiro, direito administrativo. Beleza? Ok? Então, vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público, quem são? Quem são? As pessoas jurídicas de direito público? Pode continuar. União, Estado, município e Distrito Federal. Tem só mais duas. Isso. E as fundações. As fundações. As associações públicas são consórcios, são considerados autarquias. Então, quem é de direito público no administrativo? Esse povo aqui. Então, essas pessoas é que vão pagar a conta. Essas pessoas pagam a conta. Aí tem uma outra aqui, ó. As pessoas de direito público. E as de direito privado, prestadoras de serviço. O que é isso? O que é isso? A matéria anterior. A matéria anterior, PPP, concessionária, empresa de ônibus. Por que que a Constituição teve o trabalho de escrever isso? O Constituinte teve o trabalho de pôr esse povo aqui, por quê? Porque eles estão agindo em nome do Estado. O motorista de ônibus é servidor? Não, mas enquanto ele está pilotando ônibus, ele é um agente público? Sim, na categoria delegatário. Isso atrai responsabilidade para a concessionária e também para o Estado. Isso traz o direito administrativo. Por isso que eu falei que é o contrato mais importante. Então, não é qualquer pessoa jurídica de direito privado. Ela tem que ser prestadora de serviço público. Então, vamos colocar aqui o nome dela. São as concessionárias e permissionárias de serviço público. Eu esqueci na aula passada de falar a diferença de permissão para concessão, mas é uma só. Concessão só pode ser dada, o contrato de concessão só é dado a pessoas jurídicas e consórcios de empresa. Só PJ, só pessoa jurídica, só empresa pode assumir uma concessão. Agora, permissão pode ser dado a pessoa física. Pessoa física pode ser permissionária de serviço público. Me dá um exemplo, professora. Aqui em Belo Horizonte não tem mototáxi, tem? Mototáxi? No bairro tem? Tem. Tem, mas não é regulamentado, né? Em Sete Lagoas é regulamentado. É um serviço público. Permissão. Mototáxi. Permissão de serviço. É feito por pessoas físicas. Aqui em Belo Horizonte tem um muito bacana. Sabe o suplementar? O ônibus amarelinho? É permissão. É feito com pessoas físicas. Os suplementares em Belo Horizonte são feitos, os contratos são feitos com pessoas físicas. Tá? Por exemplo, quero acabar com o transporte regular das vans que fazem Belo Horizonte, região metropolitana. Eu faço permissão, as peruas, faço permissão. É assim que a gente acaba. Beleza? Então, qual a diferença da concessão para permissão? É só essa. É só essa. Tá? Concessão sempre pessoa jurídica. Permissão pode ser feita com PJ ou pessoa física. Ok? As empresas de ônibus, aqui de Belo Horizonte, todas elas são pessoas jurídicas. O mototáxi é uma pessoa física. Ele tem um contrato de permissão com o município de Belo Horizonte. Ele, motoqueiro, pessoa física, CPF. A empresa de ônibus, não, CNPJ. Beleza? Oi? De quem? Do moto. Exatamente. Isso. Aí, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Quem está respondendo aqui é a administração? Não, é ela. Ela responde. Olha lá, ó. As pessoas de direito público e as de direito privado, elas responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Então, vou responder sua pergunta no próximo bloco aí. Vamos lá? Pessoal, então vamos lá. As de direito público e as de direito privado. Quem está respondendo perante quem aqui?
Então, o seu cliente vai te procurar. Então, a vítima, ela quer ajuizar uma ação de indenização, ok? Ela quer ajuizar uma ação de indenização. Vou te dar um exemplo. O seu cliente está dentro do ônibus da concessionária aqui em Belo Horizonte, vindo para o Prolabore. O ônibus freia bruscamente, ultrapassa um sinal vermelho, bate no carro, seu cliente machuca, quebra todos os dentes, tem que trocar todos os dentes da boca. Beleza? Vamos ajuizar uma ação de indenização. Quem que é o autor? Quem que é o autor? Seu cliente, a vítima. Seu cliente aqui, ó. Seu cliente, tá? Quem sofreu o dano. Quem que é o réu? Olha ela aqui. Quem responde é a concessionária. Pelo direito administrativo, pelo 37, parágrafo 6º. Por quê? Porque quando ela dirige, ela é o Estado naquele ônibus. Ela está representando o município naquele lugar ali. Então, necessariamente, você tem que colocar a concessionária. Um bom advogado vai lembrar da nossa aula e, se ele quiser, não é obrigado. Obrigada é ela sempre. Se quiser, nós vamos pedir a condenação subsidiária de quem? Do dono do serviço. Quem é o dono do transporte em Belo Horizonte? Do município de BH. Ou seja, do poder concedente, o dono do serviço. Subsidiariamente quer dizer o quê? O que é uma responsabilidade subsidiária? O que é uma responsabilidade? Aê, direito administrativo vocês não gostam não, mas civil, graças a Deus, está na ponta da língua. Se a concessionária não pagar, o município paga. Mas quem que causou o dano? Eu tenho que provar nexo de causalidade de quem com quem? O seu cliente, nexo causal com dano. Ele estava dentro do ônibus da concessionária. Por quê? Ela que está prestando serviço. Ela está ali agindo em nome do Estado. Então, a responsabilidade subsidiária significa, se um não pagar, o outro paga. É diferente de solidária. O que é responsabilidade solidária? Os dois concorreram para o dano. Os dois causaram dano. Por exemplo, o ônibus furou o sinal vermelho e a ambulância do município também furou o sinal vermelho, bateu tudo, foi aquela tragédia. Aí eu tenho dois responsáveis, a concessionária e o município. Vai que o município era o município de Ibirité. Então, é a concessionária, subsidiariamente com ela o município de BH e o município de Ibirité, porque ele também foi o causador do dano. O município de Ibirité com a concessionária, responsabilidade solidária, na proporção da responsabilidade de cada um. Ok aqui? Sim? Então tá. Qual que é o tipo de responsabilidade que nós estamos falando aqui? Qual que é o tipo de responsabilidade que eu estou falando aqui? Eu falei de dolo ou culpa alguma hora? O artigo até onde eu fui falou de dolo ou culpa? Até aqui, ó, causarem a terceiros? Ponto, vírgula. Falou de dolo ou culpa até ali? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviço respondem pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, ou seja, ele tem que estar na condição de agente público, causarem a terceiros. Ponto. Ponto. Responsabilidade civil objetiva. Nós estamos falando aqui da responsabilidade civil objetiva. O que é a responsabilidade civil objetiva? Eu não preciso provar dolo nem culpa. Basta provar que aquela ação ou omissão tem o quê? Nexo de causalidade com dano.
Só tenho que provar isso. Não discuto dolo nem culpa de ninguém. Não discuto dolo nem culpa de ninguém. Questão aí do... Eu não sei se foi do último... Não foi do último, não. Do anterior, do 39º. Não, o último foi 41, né? Vocês vão fazer o 42, né? Então, no 40, caiu o seguinte. Joaquim, policial militar, sempre adora colocar mete uma polícia na prova de administrativo. Sempre tem. Sempre. A polícia sempre está lá, coitado. Tá sempre lá. Uhum. As polícias estão lá. Joaquim, policial militar do estado de Minas Gerais, estava de férias em Recife. Bebeu muito, no final da tarde, envolveu numa briga, sacou a arma da corporação e desferiu 3 tiros contra José, matando ele na hora. Joaquim de férias, policial militar de Minas, estava em férias em Recife. Brigou lá em Recife, na praia, matou José com 3 tiros, com a arma da corporação. Arma da corporação. O que isso tem a ver com direito administrativo? Tudo. Se ele estava de férias e matou José enforcado com a mão dele, o que o Estado tem com isso? Nada. Mas ele matou José como? Com a arma do Estado. O texto fala ali assim, ó, que os seus agentes nessa qualidade, quando ele pega a arma da corporação e mata alguém, ele está agindo como agente público. Quer dizer, então, que quem vai responder civilmente? Aí eu tenho 3 responsabilidades nesse caso. Criminal, cadeia para ele. Administrativa, ele vai perder o emprego. E civil, a família do falecido vai ajuizar a ação de indenização. Contra quem? Qual estado? No nosso exemplo. O estado de Minas Gerais, porque ele é um policial do estado de Minas e usou a arma do estado de Minas Gerais. Ok? Objetiva ou subjetiva? Objetiva. Minha dica para vocês, se vai chutar, chuta objetiva. Em regra, é objetiva. Por que isso? É uma vantagem que o Estado, que o Constituinte nos deu. Né? Nós já estamos tão ferrados em face do Estado, foi um benefício que deram para a gente. Se você vai ajuizar ação contra o Estado, é só objetiva, tá? Lembra que eu falei para vocês que o maior cliente do judiciário é o Estado? A União tem uma justiça só para ela, a Justiça Federal. É uma justiça exclusiva da União. É o maior cliente do judiciário, é a própria administração. Aí vem papinho de CNJ, vamos fazer conciliação, vamos fazer isso. Vamos! Pega o principal cliente aí, vamos conciliar com o Estado. Bora fazer negócio. Porque o maior cliente é o Estado. Olha o tanto de execução fiscal. Né? Ok aqui? Beleza? Então, arma da corporação, concessionária. Estou indo embora para 7 Lagoas. Deus que me livre, não vai acontecer nada não. Estou indo embora, aí tem um acidente na estrada. Ok? Teve um acidente na estrada. A concessionária não limpou os como é que fala, gente? O que ficou lá, gente? Bateu e não tirou os destroços. Obrigada. Não tirou os destroços do acidente. Aí eu cheguei, aí envolvi no acidente também, porque não limpou, não sinalizou. Responsabilidade civil objetiva de quem? Da concessionária de serviço público. Por quê? Pelos danos materiais que eu tive. Os danos materiais, os danos morais, é contra ela. Posso chamar subsidiariamente quem? O dono da bagaça. Quem é o dono da bagaça ali? A União. A União, a rodovia federal.
Ok aqui? Beleza? Teoria do risco. O Estado assume o risco pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Fechou? Então tá. O que mais que cai muito nesse caso aqui também? Todas as vezes que meter lá, ó, o nosso amigo preso, todas as vezes que envolver, eu vou pôr assim, ó, dano que acontece quando envolver dano em presídio, escola pública e hospital, eu tenho aqui sempre o Estado respondendo, tá? Eu tenho sempre o Estado, a administração pública responde pelo dano. Por quê? Por quê? Porque todos esses aqui estão na posição de custódia, posição de garante ou posição de custódia que o Estado está em relação a eles. Pode ser. Seguinte, suicídio dentro de presídio. Custódia do Estado, responsabilidade do Estado. Qual responsabilidade que eu estou falando? A cível, pagar indenização à família do morto. Eu estou falando é disso, dinheiro. Ok? A responsabilidade civil ela é disso, dinheiro. Então, dano em presídio. Aquela tragédia horrorosa que aconteceu em São Paulo, naquela escola municipal. O menino armado, faca? Foi faca ou arma, né? Aquela tragédia. Você deixa, até repito, você deixa seu filho para estudar, aí acontece uma tragédia dessa. Responsabilidade do Estado. Hospital psiquiátrico. O paciente fugiu. Responsabilidade do Estado. Ah, foi operar, era para operar a perna direita. Operou a perna esquerda. Acontece? Oh, bom. Até a amputação faz isso, tá? É cada história que você não imagina. Eu tenho um caso, lá passou no meu no processo, o médico da Santa Casa é estereostomia, que tira o útero da mulher. Ele arrancou o útero da mulher sem ela permitir. Aham, é nesse naipe. Por quê? Porque ela tinha um histórico de gravidez, ela tinha alguns problemas psiquiátricos, já tinha tido 5, 6 filhos, não sei. Mas pode fazer isso? Gente, isso é crime. Isso é crime. Isso beira tortura. É loucura, sim. Loucura nesse nível. Hã? Não, ela é uma doente, né? Ela é doente mental, assim. Ele é um psicopata. Ele é um monstro. Não sei nem qual a definição disso. Para vocês verem o nível. É loucura nesse nível. Tá? Então, todas as vezes que a administração, que as pessoas estão sob a custódia do Estado e algum dano a esses custodiados acontece, o Estado responde. Diga. Pode falar. Aham. Suicídio é ação ou omissão do Estado? Aqui não importa. Tanto por ação quanto por omissão. Em regra, eu estou falando disso aqui. Em regra, o Estado está sendo omisso. Quando a Constituição fala lá que tem que garantir a integridade física e psíquica do preso, está lá no artigo 5º. É isso. Eu não posso deixar ele morrer. Seja rebelião, seja suicídio. Carandiru, responsabilidade civil do Estado. Suicídio, responsabilidade civil do Estado. Agora está na moda o seguinte. Cuidado, atenção. Fuga de preso. E eu tenho imediatamente após a fuga, um dano cometido por esse foragido, né? Cometido pelo fugitivo, foragido.
É com G, né? Olha eu e meus analfabetismos. Sabe assim, palavras que você não escreve? E quando você vai escrever, você fica assim, pensando? É igual vocês com concessão? Vocês devem ficar pensando às vezes, é C cedilha, é S, o que que é? Eu estou acostumada a escrever. Seguinte, a prova tem que trazer isso aqui, ó. A prova necessariamente tem que trazer isso aqui. Eu já fiz essa questão no curso passado. Vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem. Vamos lá. Pessoal, enquanto eu abro aqui dúvidas até aqui, essa matéria é boa, né? É matéria de advogado, por isso que vocês gostam. Ah, pois é, graças a Deus, né? É bom. Não, que horror. Ah, tá. É. Complicado. Tem muita. Tem muita perseguição. Concurso não. OAB. Olha só. Oh, meu Deus. Ah, nem... Ai. Não aguento essas propagandas. Espera aí. Eita. Ô, gente, espera aí. Espera aí que já que eu consigo. OAB. Só mostrar uma questão para vocês. Ele está em modo sexta-feira. Não vai. Aí, por que que não está? Deixa eu diminuir aqui. Às vezes eu não estou enxergando. Não, ordenar por data, gerar simulado. Gente, cadê filtro? Filtrar. Ah, agora foi. Espera aí. Aí. Administrativo. Responsabilidade civil. Aí. Ah, esse aqui, ó, foi o primeiro. Esse aqui caiu no 37, ano passado, 37, 37º. Quer que aumenta mais? Mateus e Geraldo foram presos em decorrência de sentença penal com trânsito em julgado, pelo crime de latrocínio. Ambos ficaram inicialmente na mesma cela prisional, em condições absolutamente precárias e insalubres. Sendo certo que Geraldo evadiu-se da cadeia. O que é evadiu-se? Fugiu. Geraldo fugiu. 6 meses após a fuga, Geraldo praticou um novo latrocínio, que levou Tânia a óbito. Mateus e Geraldo presos, Geraldo fugiu, 6 meses depois matou Tânia. Mateus ficou muito deprimido pelas condições degradantes do cárcere. Cometeu suicídio, cortando seus pulsos com faca adquirida irregularmente de Rodrigo, agente penitenciário. Fato que poderia ter sido evitado, portanto, se o Estado tivesse adotado precauções mínimas. A prova foi legal.
Fato que poderia ter sido evitado se o Estado tivesse adotado precauções mínimas. Diante das circunstâncias narradas, assinale a alternativa correta. Geraldo fugiu, Mateus suicidou, ok? O Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte de Tânia, pois tinha o dever de evitar a fuga de Geraldo, mas não pelo óbito de Mateus, ou seja, não pode ser responsabilizado pelo óbito de Mateus, em razão de fato exclusivo da vítima, ou seja, culpa exclusiva da vítima, tendo em conta a adoção da teoria do risco administrativo. Certo ou errado? Por que está errado? Porque o suicídio responde. E no caso de Geraldo? 6 meses é imediatamente após a fuga? Ambas as mortes acima descritas seriam passíveis de configurar a responsabilidade civil do Estado, nos termos da Constituição, que adota expressamente a teoria do risco integral. Eu falei disso até agora? Não. Qual que é a nossa macetinha aqui? Integral rima com ambiental. Só lá no ambiental tem risco integral. E eu vou falar o que é risco integral. A Constituição adota qual teoria? Teoria do risco administrativo, do risco. Ela assume o risco. Não é integral. Integral significa que não pode alegar excludentes em sua defesa. Eu vou chegar nisso aí. Nenhum dos óbitos pode caracterizar a responsabilidade civil do Estado, na medida em que, nas hipóteses de omissão, deve ficar caracterizado o elemento culpa, imprescindível para a teoria do risco. A teoria do risco fala de culpa? Fala de responsabilidade subjetiva? O Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte de Mateus, é o que suicidou, pois tinha o dever de proteger a incolumidade física da pessoa sob a sua custódia, mas não pelo óbito de Tânia, na medida em que não há nexo de causalidade entre a fuga e o evento danoso. Tá lindo. Essa questão é muito boa. Ela é muito bem feita. Parabéns, você acertou. Então, faça questões. Faça questões. Você vai ver como que o seu examinador ele está cobrando isso. Então, é uma questão extremamente assim, teórica. É pelo 37, parágrafo 6º, mas sem ver uma aulinha, talvez, sem fazer umas questões, você não vai lembrar desse tanto de coisa. Ok aqui? Teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva. Ok? Então, vamos para o nosso último bloco. Vamos lá. Vamos lá. Nisso aí que eu naquele pendrive que eu pus, sim. No quê? Ah, tá. Tá tendo aula de questão? Não, eu não estou postando questão, não. Não postei, não. Não postei, não. Tá? Pessoal, a segunda teoria que nós temos é a chamada teoria da culpa administrativa. Teoria da culpa administrativa. Ela leva a culpa no nome, né? Aqui nós estamos trabalhando com responsabilidade civil subjetiva. Geralmente em casos de omissão do Estado, mas cuidado com essas aqui, ó. Todas as vezes que você está sob a custódia do Estado, ainda que haja uma omissão do Estado em relação ao dano, a responsabilidade é objetiva. Perseguição o quê? Como assim? Ah, sim. Objetiva. Objetiva. Isso aí foi por ação, não é por omissão. Omissão, sabe o que é? Enchente, deslizamento de terra. As enchentes, então, quando eu tenho esses danos de enchente, alagamento, né, esses alagamentos, geralmente eu tenho subjetiva. Por quê?
Eu vou provar que a omissão do Estado levou ao dano, ou seja, eu provo o nexo causal. Mas o que mais que eu tenho que provar? A culpa ou o dolo do Estado. Ou seja, o Estado não limpou os bueiros, o Estado não fez o dever de casa. Tá? A tendência é que isso aqui acabe. A tendência é sempre ser objetiva. A tendência da jurisprudência é essa, porque isso aqui é jurisprudência, tá? Isso aqui é o STJ interpretando isso aqui. Isso aqui é STJ. Então, omissão, aquela, né, choveu ano passado, está passando tão rápido, né, que a gente ficou quase esse ano inteiro sem chuva. Ano passado choveu, lembra que a Prudente ficou debaixo d'água? Né? Os carros foram embora e tal, aquilo ali o Estado responde, o município de Belo Horizonte responde. O município de Belo Horizonte responde as tragédias no Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Todo mundo perdeu tudo. Vai ter, lá no Rio Grande do Sul vai ter que fazer acordo, porque o Estado inteiro vai entrar contra o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado vai quebrar, o Estado não vai ter dinheiro para pagar a indenização. Com toda certeza, o STF, o STJ, o CNJ vai entrar no meio para fazer os acordos, porque senão vai moer o Estado. Ele não vai ter dinheiro para pagar as indenizações. Porque vai ser um monte de sentença de juiz de primeira instância mandando pagar milhões e milhões de reais. Né? Infelizmente, a realidade do Estado não vai dar conta. Brumadinho é agora. Por que Brumadinho é agora? Então, a primeira teoria é a teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada no Brasil majoritariamente, né? Majoritariamente não, é a teoria adotada pela Constituição no artigo 37, parágrafo 6º. Beleza? Quando eu vou na teoria da culpa, eu vou usar os artigos do direito civil. 186 e 927 e seguintes lá do Código Civil. Porque a regra lá no direito civil é subjetiva. Né? Não é 186 a parte ali, né? 186 vai falar do ato ilícito e a partir do 927 vai falar de responsabilidade. Lá no civil, em regra, é subjetiva. Eu falo de dolo ou culpa. Excepcionalmente, quando a lei trouxer previsões, ela vai ser objetiva. Excepcionalmente, quando a lei, né? Estava ali a Constituição, 37, parágrafo 6º. Beleza? Terceira e última teoria. Teoria do risco integral. Teoria do risco integral. Integral quer dizer tudo. Integral quer dizer o Estado não poderá alegar em sua defesa nenhuma excludente de responsabilidade. O Estado não poderá alegar em sua defesa nenhuma excludente de responsabilidade. O que seriam as excludentes de responsabilidade? Lá no penal, quais são as excludentes? Lá no penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito, cumprimento do dever legal. Acho que são só essas. E no cível, culpa exclusiva da vítima. Ou fato de terceiro. Ou fato de terceiro. Essas são as excludentes de responsabilidade que nós temos. Essas são as excludentes de responsabilidade que nós temos. Ou seja, ela exclui a responsabilidade. Se você prova uma daquelas coisas, não há que se falar em responsabilidade civil.
Tá bom? Não há que se falar em responsabilidade civil. Só que na integral, eu não posso, quem? O Estado não pode alegar nenhuma delas. Quer dizer que essas excludentes, elas se aplicam em quais teorias? É possível alegar excludente aqui? O Estado pode alegar excludente aqui na teoria da culpa? Pode. O Estado pode alegar excludente aqui na teoria do risco? Vou pôr aqui, ó. Teoria do risco administrativo. Admite excludente? Admite. Qual a questão que nós acabamos de falar? Qual foi a excludente que o Estado, que a questão usou lá para o Geraldo que fugiu? Não há nexo de causalidade, é uma excludente. Não há nexo causal. Exclui a responsabilidade. A única que eu não posso ter nenhuma dessas, eu ia fazer um corte aqui, mas vocês estão escrevendo. A única que eu não posso alegar nenhuma dessas é aqui. Por quê? Eu estou diante de qual tipo de dano? Eu estou diante de danos coletivos, dano ambiental. Quando o Estado ele tem alguma coisa a ver, então o integral, a responsabilidade integral acontece apenas quando o dano é ambiental. Por isso que eu brinco, integral rima com ambiental. Integral rima com ambiental. Artigo 225, parágrafo 3º? Parágrafo 1º, inciso 3. Esqueci, gente. Está lá no 225 da Constituição. Não cabe excludente. Não cabe alegar excludente. A responsabilidade ela é objetiva, ela é sempre objetiva, e não se alega excludente. Brumadinho. O Estado teve alguma coisa a ver, a administração teve alguma coisa a ver com Brumadinho? Tudo. Tudo por quê? Porque não fiscalizou. A ausência de fiscalização levou ao rompimento das barragens. O Estado tem alguma coisa a ver? Tem. O Estado será responsabilizado? Sim, como foi. A pagar indenização. Não só a Vale pagou, o Estado de Minas também teve que pagar. E a União, salvo engano, também teve que pagar. Tinha algumas licenças lá que eram federais. Tá? Diga. Sempre, sempre. Tem dano nuclear também, tá? Dano nuclear também. Dano nuclear também. Dano nuclear. Artigo 21. Eu vou conferir lá se é o inciso 22, a linha D da Constituição. Tá? Lembra aquela história lá do Césio, é Césio 82, 80, não sei o que, lá de Goiânia, de muitos anos atrás? Moradores da região, moradores de rua, entraram num laboratório que havia sido abandonado. O laboratório tinha tomógrafo, parece, uma coisa assim, e tinha material radioativo dentro do tomógrafo, o material era verde. E eles acharam que era pedra preciosa, que era esmeralda, mas era material radioativo. Várias pessoas morreram, muitas contraíram, né? Os seus descendentes contraíram câncer. Foi uma tragédia enorme. E esse processo transitou em julgado, gente, deve ter 2 anos. Isso foi década de 90. Década de 90, e foi transitar em julgado só agora. A União foi condenada, por quê? Porque a União que cuida do licenciamento nuclear, né, as autorizações e permissões nucleares, né, exatamente. O Estado, parece que tinha alguma coisa também a ver com licença, não sei, e o município de Goiânia, porque não, a vigilância sanitária, né, a prefeitura não lacrou a área, enfim. E o particular também. Lembrando sempre o seguinte, eu tenho que trazer o Estado para essa relação jurídica. Não é todo dano ambiental que o Estado está metido. Tem dano ambiental que o Estado não tem nada a ver com isso. Lembra aquele óleo que vazou na costa? Lembra aquela tragédia? Ninguém nunca mais falou disso, né? Morreu aquele trem, né? Foi um cargueiro grego, um trem assim, né? Grego, sei lá o que era. O Estado tinha alguma coisa a ver? Acho que não comprovou nada, então não responde. Então, de novo, na teoria do risco integral,
o Estado sempre responderá, não pode alegar excludente. Claro, se houver nexo de causalidade entre o dano e qualquer ação ou omissão por parte do Estado. Ok? Só mostrar duas questõezinhas aqui e nós vamos embora. Beleza? Não adianta uma hora dessa, tá todo mundo cansado, arregaçado, eu começar uma matéria nova. Mas fiquem tranquilos que ninguém será prejudicado. Só mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, o moço de férias. Aqui, ó, só para mostrar para vocês que eu não estava mentindo. Márcio, policial militar do estado Ômega, e, ao longo de suas férias, em movimentada praia do litoral do estado Alfa, durante uma festa em que se encontrava a paisana, envolveu-se em uma briga, durante a qual sacou a arma da corporação, que sempre portava, e desferiu tiros contra Bernardo, que veio a óbito imediatamente. Mirtes, mãe de Bernardo, pretende ajuizar a ação indenizatória em decorrência de tal evento. A ação indenizatória não poderá ser ajuizada em face do estado Ômega, na medida em que o fato ocorreu no território do estado Alfa, ou seja, na praia. Vamos lá. O estado Ômega é onde ele é policial. Ele estava de férias no Alfa. Quem responde é Alfa? O que a Alfa tem com isso? Nada. O povo vai passear, mata os outros, a culpa é do Estado. B. A ação deverá ser ajuizada em face da União, que é competente para promover a segurança pública. Esse aqui é para quem nunca foi na aula de direito administrativo, né? Quem chute, não vou falar eu não, chute Carolina, é eu chutando pro gol. Vai passar lá, chute Bádio, chute Roberto Bádio. Marca. A legitimidade passiva do Estado Ômega, considerando que Márcio tinha posse de uma arma da corporação, em decorrência da qualidade de agente público. Qualidade de agente público. Olha o que a Constituição fala. Quando seus agentes nessa qualidade. Então, ele praticou o dano na qualidade de agente público. Letra C. D. O Estado Ômega deve responder civilmente pela conduta de Márcio. Aí, eu falo que ela adora falar isso. A prova da OAB, ela sempre traz isso. Falando que o Estado vai responder civilmente, já que o ordenamento pátrio adotou a teoria do risco integral. Não. O ordenamento pátrio adotou a teoria do risco integral apenas no caso de dano ambiental. O ordenamento pátrio adotou a teoria do risco administrativo. É isso aqui, ó. É o 37, parágrafo 6º da Constituição. O ordenamento pátrio é a Constituição, 37.6. Mas você não falou que está lá no 225? Só para ambiental, colega. Só para ambiental. Então, não é para o direito administrativo, é para o direito ambiental. Ok? Então, letra C. Só mais um aqui. Aí, ó. Rafael, funcionário da concessionária. Concessionária responde? Objetivamente ou subjetivamente? Objetivamente. Rafael, funcionário da concessionária, prestadora do serviço de gás, realizava reparo na rede subterrânea quando deixou a tampa do bueiro aberta, sem qualquer sinalização, causando a queda de Sônia, transeunte que caminhava pela calçada. Sônia, que trabalha como faxineira diarista, quebrou o fêmur em razão do ocorrido e ficou internada 60 dias sem poder trabalhar. Sônia te procura. Você vai ajuizar a ação em face da concessionária, com base na sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de Rafael. Vamos nas outras. O Estado, a responsabilidade será do Estado, como poder concedente, com base na responsabilidade civil direta e subjetiva. A prova ainda te ajudou. Meteu um subjetivo aqui para você ver que está errado. E eu falei com vocês que diretamente não é do Estado, é sempre da concessionária. A responsabilidade é de Rafael, com base na responsabilidade direta e objetiva.
É de Rafael. Nunca será do agente público pelo direito administrativo. A prova é de administrativo. Não é de civil, não. Ok? Do município, como poder concedente. Não é do município, né, o estado que tem a concessão de gás. Tá? O município está aqui só de gaiato. Letra A. Tá? Vamos lá, letra A. Parabéns, você acertou. Ok? Aí vem aí, ó, concessão de rodovia, ok? Um colidiu com o outro e deixou destroços espalhados. É aquela que eu falei com vocês, tá? A responsabilidade é de quem? Da concessionária, objetivamente, com fundamento na teoria do risco. As questões, elas vão se repetindo, ok? Só para você ir embora, rapidinho. Eu esqueci de falar um negócio. É rápido. O finalzinho do 37, parágrafo 6º, fala assim, finalzinho do 37, é rápido, calma, gente. Eu ainda tenho mais 25 minutos de aula lá, ó. Não me xinga, não. É rápido. Eu estou fazendo acordo com vocês aqui, indo embora cedo. É rápido. Eu sei que está todo mundo cansado, desculpa. O que nós falamos até agora é o seu cliente te procurando para você ajuizar uma ação contra o Estado de indenização para ele, certo? Beleza. E a ação de regresso, o que é isso? O que é a ação de regresso? É o Estado condenado, o Estado que foi condenado na ação cível, ele vai ajuizar uma ação contra o agente público. Eu sei que vocês sabem, então só para deixar aqui, ó. Ele vai ajuizar uma ação contra o agente público. E essa ação de regresso, ela vai ser do tipo objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Por quê? Porque a Constituição falou, no caso, assegurado o direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano, desde que provado o seu dolo, a sua culpa. É necessário que a ação contra o Estado transite em julgado, ele seja condenado para que ele possa pedir o ressarcimento contra o servidor. Tá bom? A prova da OAB traz muito isso. É possível realizar denunciação. É a lide ou da lide? A com A, né? É possível denunciar, é possível que o Estado denuncie a lide o servidor nessa ação, na ação de indenização, na anterior? Nunca, tá? Na ação de indenização, ajuizada por você, seu cliente, contra o Estado, é sempre contra o Estado. O Estado não pode denunciar a lide o servidor. Por quê? O servidor nunca responde perante o terceiro. O servidor responde perante o Estado na ação de regresso, porque o Estado tem essa dupla garantia. Ele vai atrás do agente público. O Estado paga, mas ele vai atrás. Ele não pode chamar o servidor. Ok?